A poeira subia tão alto que parecia um muro sólido entre a vida e a morte. No meio daquele turbilhão marrom, os remanescentes da Visbase, terceira divisão japonesa, tentavam se agarrar a qualquer farrapo de cobertura. Crateras, tocos queimados, buracos improvisados, enquanto o chão vibrava como se estivesse prestes a se partir ao meio. O barulho vinha de longe, mas crescia a cada segundo. Dezenas de motores soviéticos acelerando em uníssono, engolindo a estepe mongol como uma muralha de aço. O tenente Tanaka ergueu a cabeça apenas por um instante e o que viu fez seu estômago despencar. Linhas inteiras de BT-7 avançavam em velocidade máxima, abrindo fogo antes mesmo de fechar a distância. As rajadas das metralhadoras pesadas varriam tudo que se movia. A artilharia soviética explodia logo atrás, levantando torres de fumaça negra que mergulhavam a trincheira japonesa em um inferno sem horizonte. Tanaka gritava ordens, mas sua voz se perdia no rugido metálico que se aproximava. Quando o anel se fechou, foi como se a própria terra tivesse desabado sobre eles. A ofensiva soviética vinha de todos os lados, norte, leste, sul, e agora pela primeira vez os japoneses percebiam o tamanho da tragédia. A estratégia que seus comandantes chamavam de ousada revelava-se apenas estúpida, incapaz de lidar com tanques rápidos, artilharia pesada e a precisão fria com que o general Zhukov manobrava suas unidades. Cada posição japonesa era esmagada sem piedade. Um BT-7 passou tão perto da trincheira que Tanaka sentiu o calor do motor queimando sua pele. Ele disparou seu rifle, sabendo que era inútil. Acima, bombardeiros soviéticos mergulhavam e lançavam novas ondas de destruição. O soldado olhou ao redor. Corpos, poeira, fogo, gritos abafados, e então compreendeu: não estavam apenas perdendo, estavam sendo apagados da face da terra. Você quer mais histórias reais, brutais e esquecidas da guerra? Aquelas que mostram o que realmente aconteceu por trás dos mapas e das ordens? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora, vamos voltar ao campo de batalha. O rio Khalkhin-Gol serpenteava silencioso pela estepe mongol, mas aquele silêncio era enganoso. Em 1939, aquela região remota não era apenas uma fronteira debatida entre a Mongólia, aliada da União Soviética, e a Manchúria ocupada pelo Japão. Era um barril de pólvora prestes a explodir, alimentado por anos de atritos, provocações e uma disputa territorial que nenhum dos lados estava disposto a perder. Para os japoneses, defender a Manchúria era defender o orgulho do império. Para os soviéticos, recuar significava abrir brechas fatais em sua fronteira oriental. Quando os primeiros choques começaram em maio, parecia apenas mais um confronto entre patrulhas. Cavaleiros mongóis haviam sido atacados por soldados japoneses, que afirmavam que aquele pedaço de terra era seu. Mas a resposta soviética veio rápida e inesperada. Unidades blindadas e infantaria mecanizada começaram a se mover sob comando de um general que até então era pouco conhecido fora dos círculos internos, Georgy Zhukov. A frieza e o cálculo com que ele avaliou a situação contrastavam brutalmente com o comportamento japonês. Do lado nipônico, o exército de Kwantung confiava cegamente em um velho dogma. Disciplina, coragem e ataque frontal eram suficientes para quebrar qualquer resistência. Seus oficiais, moldados por décadas de doutrinação, acreditavam que vontade superava a tecnologia. Era uma visão romântica, mas profundamente desconectada da realidade moderna da guerra. E era essa crença que começaria a empurrar o Japão para o desastre. Enquanto Zhukov reorganizava o setor com artilharia adicional, tanques BT e caminhões que cruzavam o deserto levantando colunas de poeira, os japoneses insistiam em avançar com infantaria leve, poucas metralhadoras e quase nenhum blindado eficaz. Seus tanques, quando apareciam, eram modelos frágeis, com blindagem fina e completamente vulneráveis às armas soviéticas. Ainda assim,
Seus comandantes acreditavam que ataques agressivos resolveriam tudo. No início, os japoneses até conseguiram algumas vitórias locais, capturando posições e empurrando os mongóis para trás. Mas Zhukov não estava interessado em contra-atacar imediatamente. Ele queria diagnosticar o inimigo, estudar seu comportamento, encontrar suas fraquezas. E sua conclusão veio como um golpe de martelo. Os japoneses eram corajosos, disciplinados e perigosamente previsíveis. Atacavam sempre da mesma forma, com a mesma confiança cega. Era a brecha que ele precisava. Enquanto isso, nas trincheiras japonesas, soldados como o tenente Tanaka começavam a perceber que algo estava errado. Munições chegavam atrasadas, água estava escassa e o calor da estepe tornava tudo quase insuportável. Os soviéticos, por outro lado, pareciam se multiplicar. A cada anoitecer, novos caminhões chegavam trazendo peças de artilharia, combustível, munição e tanques que surgiam como sombras metálicas no horizonte. O palco estava armado. O Japão acreditava que estava lidando com um inimigo frágil e mal preparado, mas, na verdade, enfrentava um comandante disposto a aplicar uma das manobras de cerco mais rápidas e devastadoras da história militar moderna. E quando Zhukov decidisse agir, a fronteira de Khalkhin-Gol deixaria de ser um ponto no mapa e se tornaria o túmulo da estratégia japonesa. Quando o trem militar soviético chegou à estação improvisada de Tamzagbulag, levantando nuvens de poeira fina pelo deserto mongol, ninguém imaginava que aquela figura de ombros largos, passos firmes e olhar impassível mudaria completamente o rumo da guerra na fronteira. Georgy Konstantinovich Zhukov desceu como quem já conhecia o desfecho da batalha antes mesmo de ela começar. Não havia hesitação, não havia bravata, apenas cálculo, precisão e uma confiança silenciosa que incomodava até seus oficiais mais experientes. Zhukov analisou os mapas rapidamente. Terreno aberto, poucas colinas, uma estepe que parecia interminável. Para muitos comandantes, aquilo seria um pesadelo. Não havia florestas para se esconder, nem montanhas para defender, apenas um mar de areia, poeira e calor sufocante. Mas para Zhukov, aquilo era perfeito. Ali, tanques rápidos podiam correr soltos. Ali, a velocidade era a rainha. Ali, ele poderia transformar manobras teóricas em destruição real. Enquanto caminhava pelo acampamento, observava cada detalhe. As posições de artilharia mal distribuídas, a falta de estradas definidas, os comboios atolando na areia fofa. Estalou a língua, irritado. Ele sabia que combater naquele lugar exigiria disciplina e logística cirúrgica, muito mais do que simples agressividade. E foi justamente isso que começou a construir. Um sistema de abastecimento contínuo, linhas de comunicação claras e uma organização rígida que contrastava com o caos japonês do outro lado da fronteira. Do lado nipônico, o 23º Regimento continuava acreditando que coragem bastava. Seus comandantes enviavam mensagens triunfais a Tóquio, exagerando pequenas vitórias e encobrindo perdas que já começavam a preocupar. O exército de Kwantung tinha orgulho demais para admitir que a situação estava fugindo ao controle. Não reforçavam tanques, não ajustavam estratégias, apenas ordenavam novos avanços. Era uma teimosia que Zhukov agradecia. Numa manhã abafada, o general soviético reuniu seus oficiais em torno de uma tenda de comando. O mapa aberto à sua frente era marcado por setas vermelhas que se curvavam como garras. Ele falava pouco, mas cada frase parecia uma sentença. Explicou como o inimigo atacava em linha reta, como subestimavam blindados, como ignoravam flancos. Depois, desenhou a ideia que mudaria tudo: cercar, apertar, aniquilar. Um golpe que viria de todos os lados ao mesmo tempo, rápido demais para os japoneses reagirem. Eles pensam que somos fracos, disse Zhukov. Então, vamos deixá-los pensar isso por mais um pouco. E quando atacarem novamente,
Nós os fecharemos como uma porta de ferro. As palavras eram simples, mas a frieza com que foram ditas fez alguns oficiais engolirem seco. Aquilo não era apenas uma operação, era uma execução militar planejada. Enquanto isso, nas trincheiras japonesas, Tanaka e seus homens começavam a notar algo quase imperceptível: o silêncio soviético. Nenhum contra-ataque, poucos movimentos visíveis, apenas caminhões distantes e sombras metálicas no horizonte. Não era fraqueza, era preparação. E quando Zhukov decidisse abrir essa porta de ferro, não haveria espaço para fuga, nem honra suficiente para salvá-los. No final de junho, os japoneses finalmente acreditaram ter encontrado a brecha que tanto esperavam. Relatórios exagerados vindos da linha de frente afirmavam que os soviéticos estavam recuando, abandonando posições, deixando o terreno aberto. Para os comandantes do exército de Kwantung, aquilo parecia confirmar a narrativa que defendiam desde o início. Os soviéticos não aguentam nossa pressão. A partir desse diagnóstico equivocado, quase infantil, nasceu a ofensiva mais temerária que o Japão lançaria em toda a campanha. A ordem chegou às trincheiras japonesas com urgência. Tanaka observou seus homens reunirem equipamentos com uma mistura de entusiasmo e cansaço. Eles acreditavam que finalmente empurrariam os soviéticos de volta ao rio. Mas algo incomodava o tenente. Não havia sinais de desorganização inimiga. Nenhum trecho de terreno mostrava pressa ou desordem. Mesmo assim, o comando insistia que o recuo soviético era real. Tanaka sabia, pelos olhos treinados, que estavam avançando rumo a algo que não entendiam. Os japoneses partiram em formação apertada, como haviam sido ensinados. Longas fileiras de infantaria avançavam pela estepe, enquanto pequenas peças de artilharia eram arrastadas por cavalos exaustos. A poeira levantada pelas tropas se transformava em uma trilha visível a quilômetros. Para Zhukov, era como assistir a inimigos caminhando voluntariamente para dentro da armadilha que ele vinha montando com paciência cirúrgica. Do alto de um pequeno platô, observadores soviéticos viam tudo com clareza. A ofensiva japonesa era previsível, linear e, pior ainda, confiante demais. Eles avançavam sem cobertura blindada suficiente, expostos a cada metro. Era o cenário perfeito para o contragolpe que Zhukov preparava. O general queria que os japoneses acreditassem na própria narrativa até o último segundo. Até o momento exato em que suas forças seriam engolidas por tanques velozes e artilharia coordenada. Mas antes que o cerco se fechasse, os japoneses ainda precisariam viver uma breve ilusão de sucesso. À medida que avançavam, encontraram algumas trincheiras soviéticas vazias, abrigos abandonados e equipamentos deixados para trás. Gritos de celebração se espalharam entre as fileiras. Parecia que finalmente estavam empurrando os soviéticos para longe do Khalkhin-Gol. Tanaka, porém, continuava alerta. Aquele abandono não tinha lógica. Era limpo demais, organizado demais. Ele sentiu a pele arrepiar quando viu marcas de esteiras no chão. Não estavam recuando em desespero, estavam manobrando. E então, o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado surgiu no horizonte. Uma fina linha de poeira se erguia, primeiro pequena, depois gigantesca. Não era vento, não era retirada. Era movimento de tanques, muitos tanques, avançando em alta velocidade. Era Zhukov, iniciando a fase seguinte do plano. Ainda assim, o comando japonês insistia que era apenas uma força de cobertura. Ordenou que a ofensiva continuasse. Era como empurrar homens cegos em direção ao abismo. E enquanto Tanaka observava aquela nuvem crescer, sentiu uma certeza gelada atravessar seu peito. O verdadeiro combate ainda nem tinha começado. E quando começasse, não haveria preparo moral capaz de salvar aqueles que acreditavam estar vencendo. Quando os tanques soviéticos finalmente emergiram da nuvem de poeira, a ofensiva japonesa congelou como se tivesse batido contra uma parede invisível.
Não eram poucos veículos, nem um destacamento tímido de reconhecimento. Era uma coluna inteira de BT-5 e BT-7, avançando lado a lado, motores rugindo, torres oscilando, cada blindado cuspindo fogo antes mesmo de estabilizar a mira. A cena era tão súbita, tão brutal, que quebrou instantaneamente a confiança japonesa construída ao longo das últimas semanas. Tanaka mal teve tempo de reagir. O primeiro disparo soviético explodiu uma peça de artilharia leve a poucos metros de sua posição, lançando estilhaços, terra e sangue para todos os lados. Os japoneses tentaram abrir uma linha de tiro, mas era inútil. Seus rifles e metralhadoras leves eram praticamente inofensivos contra os tanques soviéticos, que avançavam rápido demais para serem atingidos por tiros de precisão. O próprio conceito de combate parecia ter mudado diante deles. A guerra agora era mecanizada e eles estavam lutando como se ainda fosse 1905. Do lado soviético, a disciplina era impressionante. Os blindados mantinham velocidade constante, desviando de crateras e corpos com movimentos suaves e calculados. Cada veículo se alinhava para maximizar o impacto psicológico. Nunca permitir que o inimigo soubesse exatamente de onde viria o próximo disparo. A poeira espessa tornava os tanques sombras distorcidas, mas suas silhuetas eram suficientes para quebrar a resistência moral japonesa. A artilharia soviética entrou em ação segundos depois. Barragens coordenadas caíram sobre as colunas nipônicas, cortando qualquer chance de reorganização. Cavalos se dispersaram em desespero. Metralhadoras foram caladas antes mesmo de serem montadas e unidades inteiras desapareciam em explosões que marcavam o ritmo do avanço soviético como batidas de um tambor de morte. Tanaka tentava mover seus homens para uma posição defensiva, mas o caos era absoluto. O terreno se tornara um mar de poeira, gritos e fumaça. Japoneses corriam em todas as direções, tentando se proteger em crateras ou atrás de carcaças de artilharia. Alguns tentavam ataques suicidas, correndo em direção aos tanques com granadas presas ao corpo, mas raramente chegavam perto o suficiente. Enquanto isso, os oficiais soviéticos observavam tudo das colinas distantes, vendo o plano de Zhukov tomar forma. A ordem não era destruir apenas a linha de frente. Era empurrar o inimigo para dentro do funil que levaria ao cerco final. E tudo estava ocorrendo exatamente como planejado. À medida que os tanques avançavam, colunas de infantaria motorizada seguiam logo atrás, consolidando posições e cortando rotas de fuga. A velocidade soviética não era apenas tática, era psicológica. Cada minuto diminuía a capacidade japonesa de entender o que estava acontecendo. E foi nesse momento, vendo os blindados se espalharem pela estepe como predadores velozes, que Tanaka finalmente compreendeu. Eles não estavam diante de uma simples resposta soviética. Estavam diante de uma doutrina completamente nova. Uma guerra que seus comandantes insistiram em ignorar. E a partir dali, não havia como voltar. Se o primeiro choque soviético havia destruído a confiança japonesa, o segundo golpe destruiu qualquer possibilidade de recuperação. Os BT-7 não avançavam apenas para a frente. Avançavam para os flancos, contornando cada grupo japonês com precisão cirúrgica. Era como se Zhukov enxergasse o campo de batalha de cima, antecipando cada movimento inimigo antes mesmo de ele acontecer. A ofensiva japonesa, que havia começado com gritos de vitória, agora se dissolvia em desespero puro. Tanaka percebeu que estavam sendo empurrados, metro a metro, para uma área estreita cercada por terreno hostil. Os soviéticos não queriam apenas derrotá-los, queriam aprisioná-los. Seus tanques corriam pelos flancos com velocidade impressionante, levantando ondas de poeira que cegavam os japoneses e ocultavam ainda mais o número real de blindados no combate. Cada tentativa desesperada de reorganização
durava poucos minutos antes de ser esmagada por rajadas de metralhadora ou barragens de artilharia. Do alto de uma colina, Zhukov acompanhava o movimento com olhos impassíveis. Sua mão deslizava pelo mapa, movendo marcadores vermelhos em curvas largas que imitavam perfeitamente o que acontecia na estepe. A ordem era clara: fechar a pinça, cortar todas as rotas de fuga e transformar o avanço japonês em um bolsão de destruição inevitável. Os soviéticos avançavam como engrenagens de uma máquina bem ajustada. No flanco sul, tanques soviéticos atravessaram o rio em pontos previamente estudados, usando o terreno raso e pedregoso para evitar atolamentos. No flanco norte, unidades motorizadas aceleravam ao longo de trilhas improvisadas, tomando posições que até horas antes estavam completamente sob controle japonês. A velocidade da manobra era tão absurda que muitos japoneses acreditaram, por um instante, que estavam enfrentando forças muito maiores do que as reais. Na linha de frente, o pânico começava a assumir a forma de abandono. Tropas japonesas se viravam para trás apenas para encontrar caminhos já bloqueados por blindados inimigos. As unidades que tentavam abrir caminho lutavam ferozmente, mas eram destruídas uma a uma. A artilharia japonesa, escassa e fraca, não tinha potência para deter os BT-7. As poucas peças maiores foram neutralizadas pelas barragens soviéticas antes mesmo de poderem reagir. Tanaka tentava manter um núcleo de resistência, organizando seus homens em posições defensivas improvisadas, mas ele sabia que era inútil. Cada explosão no horizonte significava mais uma linha de fuga perdida. O cerco estava se fechando rápido demais. Os soviéticos controlavam o ritmo da batalha e ditavam um ritmo impossível de acompanhar. Do outro lado da fronteira, generais japoneses ainda acreditavam que a ofensiva podia ser retomada. Mandavam telegramas otimistas, ignorando relatórios que mencionavam tanques soviéticos surgindo por todos os lados. A arrogância estratégica havia se transformado em cegueira absoluta. No campo de batalha, porém, a realidade era clara. A pinça de Zhukov estava prestes a se fechar completamente, transformando a estepe mongol em uma gigantesca armadilha mortal. E todos os homens que estavam dentro dela, incluindo Tanaka, entendiam que o pior ainda estava por vir. Quando a pinça de Zhukov finalmente se fechou, a estepe inteira pareceu prender a respiração. O bolsão japonês estava formado, milhares de soldados comprimidos em um espaço cada vez menor, sem linhas de abastecimento, sem artilharia funcional, sem tanques capazes de romper o cerco. O avanço nipônico, outrora anunciado como uma grande vitória iminente, agora se tornava uma armadilha colossal, criada com precisão matemática por um comandante que entendia o valor da velocidade mais do que qualquer outro general de sua época. Dentro do cerco, a situação era caótica. O calor do deserto mongol transformava trincheiras improvisadas em fornos sufocantes. A poeira impregnava olhos, bocas e feridas abertas. Feridos agonizavam sem água, enquanto mensageiros corriam desesperados entre crateras tentando encontrar oficiais que já não existiam. A cadeia de comando japonesa havia se dissolvido em poucas horas. E com ela, qualquer esperança de reação coordenada. Tanaka caminhava entre os sobreviventes, observando rostos cobertos de fuligem, mãos tremendo, respirações curtas. Ele tentava manter seus homens unidos, mas era como tentar conter água com as mãos. Cada explosão soviética rasgava o bolsão em pedaços menores, espalhando soldados que já não sabiam para onde correr ou onde se esconder. Os soviéticos, por outro lado, atuavam com precisão metódica. A artilharia cercava o perímetro, calibrando disparos para pressionar os japoneses para o centro, apertando o bolsão como uma morsa de ferro. Tanques BT-7 circulavam ao redor do cerco como predadores, abrindo fogo contra qualquer movimento significativo.
A intenção não era apenas destruir, era quebrar completamente a capacidade de resistência do inimigo. A aviação soviética também entrou em ação, mergulhando sobre o Bolsão, com bombardeiros leves que transformavam aglomerações de tropas japonesas em nuvens de fumaça e fragmentos. Cada ataque aéreo aumentava o desespero. Os japoneses tentavam responder com rifles e algumas metralhadoras sobreviventes, mas era inútil. Era como atirar flechas contra uma tempestade. Em meio ao caos, começaram a surgir tentativas desesperadas de fuga. Unidades isoladas, acreditando ter encontrado brechas no cerco, avançavam contra as linhas soviéticas em ataques suicidas. Raramente avançavam mais do que alguns metros antes de serem dizimadas. A cada fracasso, a moral japonesa afundava ainda mais. Tanaka sabia que aquilo não era apenas uma derrota militar. Era um colapso total. Pela primeira vez desde o início da campanha, os soldados japoneses começavam a entender que coragem, disciplina e espírito ofensivo não podiam substituir tecnologia, logística e estratégia moderna. A arrogância que havia impulsionado o avanço agora se tornava um peso insuportável. Do lado soviético, observadores relatavam pelo rádio: Bolsão estabilizado, resistência quebrada, operação entrando na fase final. Era o sinal que Zhukov esperava. O general não queria pressa desnecessária, ele queria eficácia. E a fase final não seria um simples ataque. Seria a eliminação sistemática de tudo o que restava do exército japonês naquele deserto. A noite se aproximava, trazendo consigo o frio cortante da estepe. E no silêncio entre explosões, Tanaka compreendeu a verdade amarga. Eles não estavam apenas cercados, estavam condenados. O amanhecer do dia seguinte trouxe uma luz pálida que mal tocava o chão. O bolsão japonês, agora reduzido a um círculo de crateras, fumaça e corpos silenciosos, aguardava o golpe final de Zhukov. A artilharia soviética, posicionada em um arco quase perfeito, abriu fogo às 04h30. O bombardeio foi tão intenso que o terreno parecia vibrar como um tambor prestes a rasgar. Cada detonação levantava pedaços de metal, madeira e carne, tornando impossível distinguir soldados, equipamentos e trincheiras. Tudo era apenas destroços. Quando o bombardeio cessou, o silêncio durou apenas alguns segundos, o suficiente para Tanaka perceber que seus homens restantes não tinham mais força nem para gritar. E então vieram os tanques. Fileiras de BT-7 avançavam lentamente pelo deserto, agora não mais em velocidade máxima, mas em marcha firme, controlada, esmagadora. Era a etapa final da operação: limpeza e aniquilação. A infantaria soviética seguia logo atrás, avançando em formação aberta, atirando contra qualquer vestígio de resistência. A fumaça espessa dificultava a visibilidade, mas os soviéticos haviam memorizado o terreno durante a noite. Cada grupo sabia exatamente onde avançar. A operação parecia coreografada, como se cada soldado fosse parte de um único organismo imparável. Tanaka tentou reunir o que restava de sua unidade. Cerca de 30 homens exaustos, alguns feridos, outros. Eles sabiam que não havia vitória possível. Apenas a escolha entre morrer lutando ou morrer esperando. O tenente ergueu sua espada, não como gesto de bravura, mas como último pedido de dignidade. Seus homens o seguiram, avançando alguns metros antes de serem engolidos pelo fogo de metralhadora soviética. Tanaka caiu sem entender se aquilo ainda era guerra ou apenas punição. Em poucos minutos, o bolsão inteiro foi silenciado. Pequenos focos de resistência japonesa foram eliminados sem hesitação. As tentativas finais de fuga se dissolveram sob barragens de artilharia de curto alcance. Não havia como escapar. As rotas estavam todas seladas, e os soviéticos mantinham cada centímetro do terreno sob supervisão. Do alto de uma elevação distante, Zhukov observou tudo com a frieza de um cirurgião.
Ele não comemorou, não sorriu, não demonstrou emoção. Para ele, Khalkhin Gol não era uma vitória. Era uma demonstração, um teste bem-sucedido de uma doutrina que definiria sua carreira e futuramente salvaria Moscou, Stalingrado e Berlim. A velocidade, o cerco, a mecanização, a disciplina logística, tudo o que ele aplicou naquela fronteira seria repetido em escala gigantesca durante a Segunda Guerra. Quando o vento da tarde começou a dispersar a fumaça, restou apenas o silêncio. Um silêncio pesado, denso, difícil de suportar. O exército japonês havia sido humilhado de maneira absoluta. Dos milhares de homens que iniciaram a ofensiva, apenas uma fração escaparia viva, e muitos jamais seriam encontrados. O Império Japonês, abalado pela derrota, desistiria para sempre de enfrentar a União Soviética em terra firme, voltando sua atenção definitivamente para o Pacífico. Khalkhin Gol não foi apenas uma batalha, um aviso, uma demonstração brutal de como a guerra moderna seria travada e de como a arrogância estratégica pode custar um exército inteiro.